O Congresso envia ao Supremo Tribunal Federal informações sobre parlamentares beneficiados pelo orçamento. As informações, direto de Brasília, com a nossa correspondente Paula Cuenca. O que isso significa e quais dados são esses, Paula? Olha, esses são os dados, pelo menos parte dos dados, que já haviam sido solicitados pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ainda no final do ano passado. Isso porque eu vou lembrar que ali no final de 2021, a gente teve a polêmica de partidos de oposição entrando com ações no Supremo Tribunal Federal, indicando que essas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, estavam sendo utilizadas como moeda de troca pelo Poder Executivo, pelo governo federal, no momento que queria aprovação de determinadas matérias aqui no Legislativo, no Congresso Nacional. Para isso, por uma votação feita de uma forma ou de outra, os recursos, então, eram liberados para esses parlamentares por meio das emendas de relator, que são um tipo de emenda que não tem tanta transparência em comparação a outras. Não existe uma determinação de distribuição de partidos ou então pelo número de parlamentares, a quantidade de recursos, e tampouco existiu o registro a respeito de quais foram os parlamentares que solicitaram a destinação de verbas para alguma cidade ou para algum tipo de projeto. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em novembro do ano passado, chegou a bloquear qualquer tipo de liberação de verbas das emendas de relator, e houve uma crise entre o Judiciário e o Legislativo nesse sentido, até que em dezembro a ministra Rosa Weber liberou essas verbas mais uma vez, mas colocou que era necessário apresentar em 90 dias. O que havia acontecido com as emendas de relator em 2020 e 2021, quem é que tinha solicitado, qual o valor, para qual foi a destinação desse recurso, e também implementaram um sistema de transparência para as verbas que fossem ser liberadas agora em 2022. Em março, o prazo acabou, o Congresso ainda não tinha todas essas respostas para a ministra Rosa Weber, pediu uma extensão do prazo, essa extensão foi negada, e como os relatores gerais do orçamento de 2020 e 2021 não tinham registro dos parlamentares que pediram essas emendas, solicitaram os recursos, então Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, solicitou que os parlamentares colaborassem, dando a sua própria indicação de quando pediram esses recursos e qual foi a destinação, para onde foi a utilização dessas verbas. 404 parlamentares responderam, entre deputados e senadores. Alguns responderam que não tiveram nenhum tipo de liberação de verba dessa emenda de relator, mas outros deram a contribuição falando para qual cidade foi a destinação, qual foi o projeto. Nesse sentido, cabe a gente também lembrar que, como são 594 parlamentares aqui no Congresso, os que responderam a essa solicitação de Rodrigo Pacheco foram menos de 70% dos parlamentares. De toda forma, esses dados então foram repassados ao Supremo Tribunal Federal, dando ali um reforço de que eles estão implementando outras medidas de transparência, indicando quem são os parlamentares que estão utilizando as emendas de relator a partir desse ano, por mais que não tivesse antes na lei alguma obrigação para essa descrição, esse detalhamento de todos os usos das emendas de relator, mas essa é a contribuição que pode ser dada neste momento pelo Congresso Nacional para maior transparência do que aconteceu com essas verbas em 2020 e em 2021. É uma discussão que foi feita principalmente no ano passado, e agora o Supremo vai se debruçar sobre essas informações. Paula Cuenca, de Brasília, até mais tarde. Cristina Grêmio, o que o Supremo vai fazer de posse dessas informações, hein, Cris? Olha, eu não ouso falar o que o Supremo vai fazer, porque eu acho que aquilo ali é a maior incógnita da República Brasileira no momento. A gente sabe que são 11 ministros, 11 juízes, cada um com uma constituição diferente na cabeça, cada um interpreta como quiser. Agora, os deputados ficaram devendo para os eleitores algumas explicações acerca dessas emendas de relator, tanto que ainda tem gente dizendo que é um orçamento secreto, que não se sabe como que foi distribuído o dinheiro, que é federal, que é para beneficiar todos os estados e que supostamente estaria sendo dirigido aí só para apoiadores do presidente da República. Então, acho que ainda tem muito a ser esclarecido acerca dessas emendas de relator. Schelp? Sim, com certeza é uma medida importante, pelo menos um primeiro passo para ter uma maior transparência nas emendas de relator. Um dos problemas das emendas de relator, além do fato de que no início elas tinham de fato um caráter secreto, quer dizer, era muito difícil saber quem havia definido, destinado, dado o destino
para o recurso de recurso público, né, basicamente recurso de pagadores de impostos, era a questão de ser uma decisão pouco técnica. Você tirava dos ministérios, né, a decisão técnica sobre como aplicar os recursos, por exemplo, recursos em obras, recursos para a educação, e dava na mão dos parlamentares uma decisão que muitas vezes é mais política, eleitoreira, do que propriamente técnica. Lembrando que o Congresso já tem as emendas parlamentares comuns, que são distribuídas de forma mais igualitária e que permitem aos parlamentares ali destinar e atender necessidades de seus redutos eleitorais. Então, essas emendas de relator acabaram sendo uma forma de conquistar um apoio do Congresso por parte do governo federal, instituindo aí essa aliança, essa possibilidade de dar mais poder ao Centrão. Veja, esse é um ponto importante que o Diogo trouxe, que dá a impressão de que o governo criou emenda de relator para comprar apoio do Congresso. Não é verdade. O Congresso impôs ao governo, ao Executivo, essa modalidade de gestão do orçamento, que embora não seja ilegal, né, ela não é ilegal. O que pode ser ilegal é a forma como esse recurso está sendo utilizado. Pode haver alguma contratação indevida, etc. E para isso existe a Controladoria Geral da União, existe o Tribunal de Contas, etc. Mas não foi o governo, diferentemente do mensalão, que foi o governo do então presidente Lula e depois a Dilma, etc., que foram atrás dos parlamentares para cooptá-los para as respectivas votações, né? Daí surgiu o mensalão. Nessa história de orçamento secreto, foram os próprios parlamentares que se juntaram e criaram a norma. E, portanto, não foi o governo que comprou apoio no Congresso, foi o Congresso que enfiou goela abaixo no governo federal esse modelo de gestão do orçamento. Então, essa é uma questão importante, precisa fazer uma diferenciação. De todo modo, o Executivo tem obrigações muito relevantes para cumprir, né? Até porque é a ele que compete a gestão da máquina pública federal. E se fica esvaziado de recursos, em decorrência das emendas de relator, vai diminuindo, o que já era pequeno, que é a margem discricionária do orçamento para cada ministério gerir o tema sob a sua administração.